Mais uma vez, bom dia e a paz do Messias chamado Cristo Jesus para todos vocês, meus queridos amados irmãos. E agora convido vocês para prestarem bastante atenção e lermos juntos, você aí e eu aqui lendo, você assistindo e vindo e ouvindo. Convido vocês agora para nós lermos juntos o 25º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Ezequiel, capítulo 5. Está escrito: o sinal do corte de cabelo. Agora, filho do homem, pega uma espada bem afiada e usa como navalha de barbeiro, a fim de rapares a tua cabeça e a tua barba. Então tomarás uma balança e dividirá a quantidade de cabelos e pelos cortados em 3 partes iguais, por causa de um povo rebelde e desobediente. Ezequiel iria pregar, mas iria se preocupar, se desesperar, se angustiar, se decepcionar com o povo. Versículo 2. Quando o tempo do cerco a Jerusalém se cumprir, destrua no fogo 1/3 dos teus cabelos dentro da cidade. Em seguida cortarás outra 1/3 parte a espada ao redor de toda a cidade. Então espalharás ao vento a última 1/3 parte. Neste momento eu puxarei da minha espada para persegui-los e exterminá-los. Tudo para a honra e glória do Senhor. Um povo desobediente que preferiram desobedecer a Deus do que obedecer a Deus. Ezequiel iria chorar, ficar triste com todos os acontecimentos que o Senhor iria fazer em Jerusalém com o povo. Versículo 3. Contudo, tomarás algumas mechas de cabelo de alguns deles e esconderás nas bordas de tua roupa. Versículo 4. E destas mechas ainda escolherás algumas para queimar, lançando-as no meio das chamas. E dali partirás um fogo exterminador contra toda a casa de Israel. Versículo 5. Assim diz Yahvé, o soberano Deus: eis que está em Jerusalém, eu coloquei no meio dos povos com todas as nações à sua volta. Versículo 6. Entretanto,
em sua malignidade, ela se rebelou contra as minhas leis e ordenanças e virou as costas aos meus decretos, muito mais do que outros povos e todas as nações pagãs ao seu redor. Israel rejeitou os meus juízos e preferiu não agir de acordo com os meus preceitos. Agora entendemos os erros, as falhas de muitos quererem anular a Bíblia, tirar das mãos dos leitores, porque já vem de lá de trás, no começo, um povo desobediente, incrédulos, que não aceitaram a palavra do Senhor nosso Deus, que não viveram os seus preceitos, seus mandamentos. Mas o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ele disse para o seu profeta João: escreve e não esconda nada de ninguém. Também o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse: não penseis que eu vim abrogar a lei e nem os profetas. Eu vim cumprir. Eu vim obedecer, temer a Deus e fazer a sua vontade. Versículo 7. Portanto, assim diz Yahvé, o Senhor Deus: tu tens sido muito mais rebelde do que as nações pagãs ao teu redor, e não tens andado segundo os meus estatutos, nem guardado os meus decretos, mas tens imitado as nações que te rodeiam e procedido de acordo com os padrões de comportamento dos pagãos. E ainda vocês dizem que eu sou o Deus de vocês? Não, eu não sou Deus de rebeldes, não. Porque se eu fosse Deus de rebelde, de desobediente, eu não descarregaria a minha ira sobre ele. O meu furor não cairia sobre eles. Portanto, não sou o Deus de vocês. Arrependam-se primeiro, volte todos para mim com boas obras. Versículo 8. Por esta razão, declara Yahvé, o Senhor, o soberano Deus: eis que me posiciono contra ti e passarei a ti e infligir uma série de castigos à vista de todas as nações ao teu redor. Você veja que lá em Apocalipse capítulo 3, do versículo ao 17 ou ao 18 ou ao 19, lá fala que o Senhor nosso Deus, ele corrige e castiga todos os que ele ama. Mas aqui ele não ama nenhum desses.
Aqui ele está castigando, porque eles não querem se arrepender, não quiseram voltar, não quiseram obedecer os seus mandamentos e os seus preceitos. Não quiseram. Aqui o Senhor nosso Deus está dizendo que descarregará toda a sua ira e todo o seu furor contra esse povo rebelde, desobedientes. Também não é difícil voltar para o Senhor nosso Deus. É só você querer pensar bem melhor e voltar para o Senhor nosso Deus. Versículo 9. Mas antes de eu ler o versículo 9, eu quero falar para vocês que não é difícil voltar para o Senhor nosso Deus. É só você querer voltar para o Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E sair de debaixo desse furor, do castigo de Deus. Voltem todos para Deus. Tenham bons juízos. Versículo 9 agora. E baixarei sobre ti tamanho corretivo, como nunca fiz, e isso por causa de todas as tuas idolatrias e abominações, de tal maneira que jamais voltarei a repetir castigos como estes. Versículo 10. Se arrependeu o Senhor nosso Deus, não fará nenhum mal, não fará nenhuma correção contra o povo. Ele não ordenará nenhum mal, perdão, porque eu disse o Senhor não fará nenhum mal, mas perdão, mas dá o mesmo sentido. Porque aquele que cria todas as coisas, ele pode todas as coisas fazer com os desobedientes, com os rebeldes, com os que não querem obedecer a ele e voltar para ele. Versículo 10 agora. Sendo assim, eis que acontecerá entre vós que os pais comerão seus próprios filhos, e os filhos comerão os seus pais no meio de ti, ó Jerusalém. Castigarei e severamente teu povo, e o dispensarei aos ventos os seus sobreviventes, porque não querem se arrepender, não querem obedecer e se arrepender e voltar para o Senhor nosso Deus. Versículo 11. Por este motivo, tão certo como eu vivo, assevera Yahvé, o soberano Deus, que por ter contaminado meu santuário, o templo, com tuas imagens idólatras e abomináveis, e ainda com suas práticas repugnantes, eu retirarei a minha bênção de ti, eis que não mais olharei com compaixão e misericórdia para Jerusalém, e não a pouparei. Versículo 12. Uma terça parte do teu povo morrerá por causa da praga, ou se consumirá de fome. Outra terça parte tombará mediante a espada dos inimigos. À tua volta, eis que espalharei por todos os ventos a terça parte final, e puxarei da minha própria espada, a fim de persegui-los e exterminá-los, tudo para a honra e glória do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Porque o Deus Todo-Poderoso, esse Deus que nós servimos, que nós adoramos, o Deus que
vai salvar muitos. É o mesmo Deus que vai julgar e condenar e lançar no fogo do inferno. Versículo 13. Deste modo se cumprirá a minha ira e satisfarei neles toda a minha indignação e me sentirei vingado. Então saberão que eu sou Iave, o Senhor, que tenho falado com o meu povo segundo o meu zelo. Mas eles não quiseram me obedecer. Versículo 14. Eis que farei de ti, ó Jerusalém, uma só desolação e objeto de desprezo entre todas as nações, em teu entorno, à vista de todos os que passarem por tuas terras. Serás, pois, objeto de rejeição. Versículo 15. Serás, pois, objeto de rejeição e escárnio, advertência e horror para todas as nações pagãos. Em tua vizinhança, quando eu investir toda a minha coleira e executar meus juízos contra ti com indignação e extrema violência. Oráculo de Iave, o Senhor. Fala as palavras, as mensagens do Senhor nosso Deus, para todos se arrependerem e voltarem para Ele. Versículo 16. Quando eu mandar sobre ti minhas flechas mortais e destruidoras, minhas setas de fome, atirarei sem piedade para exterminar-te. Aumentarei a fome entre o teu povo e cortarei todo o teu sustento. Versículo 17. Enviarei contra ti a fome extrema e animais selvagens de rapina que perseguirão e acabarão com teus filhos. A peste e o derramamento de sangue te alcançarão e trarei sobre ti a espada mortal. Palavra do Senhor, nosso Deus. E agora, meus queridos amados irmãos, todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias, chamado de Cristo e chamado de Jesus. Peço que os que se rebelaram, os que foram embora, os que abandonaram o Senhor nosso Deus, voltem para Ele. Ele os perdoará, Ele os protegerá, Ele os socorrerá. Voltem todos vocês, porque o Senhor nosso Deus, Ele é amor, Ele é justiça. O amor dele abrange toda a terra. O amor dele, melhor dizer que o amor dele abrange todos os seres humanos e perdoa a todos. Os que querem voltar, voltem, porque a minha Bíblia, como todas as Bíblias sagradas, elas falam e estão escrito nelas que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele enviou
o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não venha perecer, mas venha ter vida eterna. Preciso que todos ouçam essas palavras desse livro sagrado e voltem todos para ele. Fiquem todos agora com a gloriosa paz de Deus e do Messias chamado Cristo Jesus e do Espírito Santo. Fiquem todos vocês com as consolações dele. Amém. E até logo.